Imagine um pastor de ovelhas simples, com as mãos calejadas pelo trabalho no campo, de repente confrontando reis e sacerdotes com verdades incomodas. Amós, um homem comum de Tecoa, não tinha prestígio, títulos ou formação teológica, mas foi chamado por Deus para uma missão extraordinária. Ele não pediu isso, mas aceitou. É curioso pensar como alguém tão anônimo pôde balançar um reino inteiro, não é? Afinal, você esperaria que Deus escolhesse os mais capacitados, mas Amós nos ensina que é o chamado divino que capacita. O que torna a história de Amós tão surpreendente é sua coragem inabalável. Ele não mediu palavras ao denunciar a corrupção, a hipocrisia religiosa e a exploração dos pobres. Imagine a tensão, um pastor humilde enfrentando as elites de Israel com mensagens tão diretas quanto um raio em noite de tempestade. Você já pensou como seria ouvir alguém como ele hoje, levantando-se contra as injustiças? Provavelmente seria ignorado ou silenciado, assim como ele foi. A história de Amós não é apenas um relato antigo, é um espelho que reflete nossa própria realidade. Vivemos em tempos em que a justiça é, muitas vezes, privilégio de poucos, e a voz dos mais simples é abafada. Isso faz pensar, se Deus chamasse você para algo tão grandioso quanto confrontar os poderosos, você teria coragem de responder? A vida de Amós nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos e perguntar, será que eu tenho escutado o chamado de Deus na minha vida? E o mais incrível é que essa história vai muito além das palavras de Amós. Ela nos leva a um entendimento profundo sobre justiça, coragem e obediência a Deus. Vamos explorar como um homem tão comum pôde ser usado de maneira tão extraordinária para mudar não apenas a sua época, mas inspirar gerações. Prepare-se, porque a jornada de Amós está apenas começando, e há muito o que aprender com ele. Origem humilde de Amós. Amós nasceu em Tecoa, uma vila cercada por colinas douradas e figueiras balançando ao vento. Era um lugar simples, sem a agitação das grandes cidades, onde a vida seguia um ritmo calmo e previsível. Ele cresceu cuidando das ovelhas da família, aprendendo a observar os sinais da natureza, como quem decifra a linguagem dos céus. Tecoa pode não ser famosa nos mapas, mas foi lá que Deus viu um coração disposto e fiel. A rotina de Amós era como a de qualquer pastor da época, longos dias nos campos, protegendo o rebanho de predadores e garantindo o sustento de sua casa. Ele também trabalhava com sicomoros, árvores que exigiam paciência e cuidado para produzir frutos. Amós tinha as mãos calejadas, o olhar atento e o silêncio como companheiro constante. Não era o perfil de alguém que se imaginaria como profeta, não é? Mas Deus enxerga o potencial onde o mundo só vê simplicidade. Mesmo sendo um homem do campo, Amós tinha algo diferente, uma inquietação diante das histórias de opressão e ganância que chegavam a Tecoa. Essas histórias pareciam não afetar sua vila diretamente, mas ele não conseguia ignorar o sofrimento das pessoas. Como alguém que sente o vento mudar antes da chuva, Amós sentia que algo estava errado no reino de Israel. Essa percepção o tornava especial, mesmo sem que ele soubesse. E então, um dia, tudo mudou. Deus o chamou em meio à sua vida pacata, e ele deixou para trás o que conhecia. Imagine o contraste, de cuidar de ovelhas em Tecoa a confrontar reis e líderes em Israel. A jornada de Amós estava apenas começando, mas o que ele encontrou em Israel foi muito mais desafiador do que ele poderia imaginar. Chamado divino. O chamado de Deus para Amós não veio com trombetas ou grandes sinais no céu. Foi um sussurro no coração, uma urgência silenciosa que ele não podia ignorar. Ele estava cuidando de suas ovelhas quando sentiu algo diferente, um peso em sua alma, como se o vento entre as colinas estivesse carregado de uma mensagem divina. Amós, um simples pastor, foi escolhido para levar uma mensagem que muitos se recusariam a ouvir. Esse chamado tirou de sua zona de conforto. Amós não tinha títulos, eloquência ou posição social, mas tinha um coração disposto. Deus o chamou porque sabia que ele era a pessoa certa para a missão. E não foi uma missão fácil. Ele deveria sair de Judá e ir até Israel, confrontar os poderosos e denunciar as injustiças do reino. Imagine a coragem necessária para aceitar algo assim. Amós não hesitou, mesmo sabendo que enfrentaria resistência. Ele confiou que, se Deus o chamava, também o capacitaria. Isso nos faz refletir.
Quantas vezes ignoramos os chamados em nossas vidas por nos acharmos incapazes? Talvez o segredo esteja em confiar que Deus sabe o que faz. Assim como Amós, somos desafiados a sair do nosso conforto e fazer a diferença, mesmo que isso pareça impossível. E foi com essa confiança que Amós partiu para Israel, carregando apenas sua fé e a mensagem de Deus. Mas o que ele encontrou por lá era um reino cheio de pompa, mas vazio de valores. E é exatamente isso que veremos a seguir, a realidade do reino que Amós teve a coragem de confrontar. Contexto de Israel. Israel, na época de Amós, era um reino próspero por fora, mas podre por dentro. Suas cidades brilhavam com palácios luxuosos, mercados movimentados e festas grandiosas. A aparência era de sucesso, mas quem olhava de perto via a verdadeira face da sociedade: desigualdade, opressão e uma religião superficial. Era um reino que se afastara de Deus em troca de riquezas passageiras. A elite de Israel vivia no luxo, explorando os pobres e acumulando riquezas às custas dos outros. Nos mercados, comerciantes usavam balanças desonestas para enganar os mais humildes, enquanto os líderes religiosos transformavam a fé em espetáculo. As festas religiosas eram cheias de pompa, mas vazias de arrependimento. Tudo isso criava um cenário de hipocrisia religiosa que Amós não podia ignorar. Amós percebeu que a verdadeira adoração a Deus estava sendo trocada por rituais convenientes. Os ricos achavam que suas ofertas caras os protegiam, enquanto os pobres sofriam em silêncio. Era como se o reino estivesse caminhando para o abismo, mas ninguém se importava. Esse contraste gritante entre riqueza e miséria despertava em Amós uma indignação impossível de silenciar. E assim, ele começou sua missão: denunciar as injustiças e alertar o povo de Israel. Mas como você acha que um simples pastor foi recebido ao se levantar contra um sistema tão poderoso? Amós estava prestes a enfrentar uma resistência feroz, mas sua coragem era inabalável. E é isso que veremos a seguir. Mensagem de denúncia. A mensagem de Amós era como uma espada cortante, revelando as feridas abertas de Israel. Ele condenou os ricos que esmagavam os pobres e denunciou a injustiça transformada em norma. Vocês que constroem casas luxuosas, mas não viverão nelas, que plantam vinhedos belos, mas não beberão do vinho, dizia ele. Suas palavras expunham o contraste entre a opulência de uns poucos e o sofrimento de muitos. Nos mercados, Amós viu comerciantes usando balanças adulteradas, explorando até os miseráveis. Até o lixo do trigo, que deveria ser descartado, era vendido como alimento. Essa exploração era um reflexo da ganância desenfreada e da completa falta de compaixão. Amós não poupava ninguém: a elite econômica, os líderes religiosos, todos eram alvos de sua denúncia. Ele se tornava a voz daqueles que não tinham voz. Ele também condenou a religião vazia de Israel. Os altares estavam cheios de ofertas caras, mas os corações permaneciam distantes de Deus. Eu desprezo suas festas religiosas, proclamava Amós, deixando claro que Deus não se agradava de rituais sem justiça. Ele clamava por uma adoração verdadeira, onde a justiça corresse como um rio e a retidão como um ribeiro perene. Era uma crítica contundente e difícil de ignorar. Mas as palavras de Amós não paravam por aí. Ele sabia que sua missão não era apenas apontar erros, mas levar o povo a refletir e mudar seus caminhos. No entanto, sua denúncia enfrentaria resistência. Afinal, quem gosta de ouvir a verdade quando ela é tão incômoda? A oposição estava apenas começando, e Amós sabia que o caminho seria desafiador. Visões proféticas. Além das palavras, Deus deu a Amós visões impressionantes para ilustrar o que aconteceria com Israel. A primeira foi de uma nuvem de gafanhotos devorando campos férteis, simbolizando a destruição que viria se o povo não mudasse. Era como assistir a esperança ser levada pelo vento. Amós, movido pela compaixão, intercedeu por Israel, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Na visão seguinte, um fogo consumia tudo, desde as terras até os abismos, um símbolo do juízo divino iminente. Amós novamente clamou por clemência, mas Deus estava mostrando a gravidade da situação. Essas visões eram mais do que alertas, eram oportunidades de reflexão. Elas mostravam que Deus não age sem antes avisar, dando ao povo chances de arrependimento.
Uma das visões mais marcantes foi a do prumo. Deus usou um simples instrumento de construção para medir Israel, mostrando que o povo estava moralmente torto. Era uma imagem poderosa. O construtor do universo estava avaliando sua obra, e ela estava prestes a desmoronar. Amós sabia que essa mensagem não seria bem recebida, mas não podia se calar. Essas visões reforçaram o peso de sua missão. Elas não eram apenas metáforas, mas verdades espirituais profundas. Amós estava diante de uma responsabilidade gigantesca, levar essas mensagens ao povo, sabendo que seria rejeitado. Ainda assim, ele continuou, pois sabia que seu chamado vinha de Deus. Mas a resistência estava apenas começando, e isso se tornaria ainda mais intenso no confronto direto com os poderosos. Confronto com os poderosos. A coragem de Amós o levou a enfrentar diretamente os poderosos de Israel. Um de seus principais opositores foi Amazias, o sacerdote de Betel, que representava a religião oficial do reino. Amazias tentou desacreditá-lo, dizendo ao rei Jeroboão que Amós era uma ameaça política. Ele queria calar o profeta, acusando-o de conspiração e incitando o povo contra ele. Mas Amós não era facilmente intimidado. Quando confrontado por Amazias, ele respondeu com firmeza: "Eu não sou profeta nem filho de profeta. Sou boiadeiro e cuidador de sicomoros. Mas o Senhor me tirou do rebanho e me disse: vai e profetize ao meu povo Israel." Essa declaração mostrou que ele não estava ali por ambição, mas por obediência ao chamado divino. Ele não precisava de títulos, tinha a autoridade de Deus. A oposição de Amazias representava mais do que um ataque pessoal. Era um reflexo do sistema corrupto que Amós estava denunciando. O templo de Betel, que deveria ser um lugar de adoração, havia se tornado um símbolo de poder e prestígio. A religião havia sido corrompida, e Amazias não queria perder seu controle. Esse embate era inevitável, e Amós enfrentou-o com determinação. Mesmo com toda a resistência, Amós continuou proclamando sua mensagem. Ele sabia que sua missão não era agradar, mas falar a verdade. E isso ele fazia com uma convicção inabalável. No entanto, as pressões aumentavam, e sua jornada estava longe de terminar. O que ele faria a seguir mudaria ainda mais o rumo de sua história. Coragem e obediência. Amós mostrou que a coragem não vem da ausência de medo, mas da força para enfrentar as adversidades. Ele não era um orador treinado nem um líder reconhecido, mas sua obediência a Deus o tornou um dos profetas mais impactantes da história bíblica. Ele enfrentou reis e sacerdotes sem recuar, porque sabia que sua missão era maior do que ele. A coragem de Amós nos ensina que, muitas vezes, Deus nos chama para tarefas que parecem estar além de nossas capacidades. Imagine uma pessoa simples sendo chamada para confrontar as maiores autoridades de sua época. É algo que desafia a lógica humana, mas que, no contexto do chamado divino, faz todo o sentido. Amós é um exemplo vivo de que Deus capacita os escolhidos. Sua obediência também nos inspira. Ele poderia ter ignorado o chamado, voltado para suas ovelhas e vivido uma vida tranquila em Tecoa. Mas ele entendeu que quando Deus chama, não há espaço para desculpas. E você? Está ouvindo os chamados em sua vida ou deixando as oportunidades passarem? Às vezes, o primeiro passo é o mais difícil, mas é também o mais transformador. Amós nos mostra que a obediência e a coragem andam de mãos dadas. Mesmo em meio à resistência e ao perigo, ele permaneceu fiel à sua missão. Mas sua mensagem não era apenas de julgamento, ela também trazia uma promessa de esperança. E é isso que veremos no próximo tópico, a restauração que Deus planejava para o povo. Promessa de restauração. Apesar das duras advertências, a mensagem de Amós não era apenas sobre destruição. Ele trouxe uma visão de esperança e restauração, mostrando que Deus não apenas corrige, mas também reconstrói. Ele falou de um tempo em que a tenda caída de Davi seria levantada, representando a renovação de Israel. Era uma promessa de que, mesmo após o julgamento, haveria um futuro de comunhão e paz com Deus. Amós pintou imagens cheias de significado, vinhedos carregados de frutos, campos férteis e abundância tão grande que os ceifeiros mal conseguiriam acompanhar a colheita. Essas cenas não eram apenas promessas vagas,
mas retratos de uma vida transformada pela justiça e obediência a Deus. É como se ele estivesse dizendo: o melhor ainda está por vir, mas isso exige arrependimento agora. Essa promessa também apontava para um povo reunido. Aqueles que haviam sido dispersos e marginalizados seriam trazidos de volta, reconstruindo cidades destruídas e vivendo em harmonia. Era uma visão que contrastava com a realidade opressiva da época, oferecendo um vislumbre de algo maior do que qualquer riqueza terrena. Para Amós, o verdadeiro tesouro era viver sob a justiça de Deus. Mas essa esperança vinha com uma condição: o arrependimento. Sem ele, o julgamento seria inevitável. Amós sabia que muitos resistiriam à mudança, mas sua missão era plantar a semente. E mesmo diante da incredulidade, ele continuou a proclamar essa promessa de restauração. No entanto, o impacto de sua mensagem não parou por aí. O que ele fez reverberaria por gerações. Legado duradouro. A mensagem de Amós atravessou o tempo como um lembrete do que realmente importa: justiça, integridade e verdadeira adoração. Suas metáforas, o prumo, o rio de justiça, as vacas de Bazã, são símbolos que permanecem vivos, desafiando cada geração a olhar para dentro de si mesma. É impossível ignorar o impacto que suas palavras tiveram, mesmo entre aqueles que tentaram silenciá-lo. Amós nos ensina que Deus não se impressiona com grandes templos ou cerimônias pomposas. O que ele busca é um coração justo, uma vida dedicada à retidão. Esse é um ensinamento que ecoa até hoje, especialmente em um mundo onde a aparência muitas vezes vale mais do que o caráter. A história de Amós nos força a perguntar: estamos vivendo de acordo com os padrões de Deus ou apenas fingindo? O legado de Amós também nos inspira a sermos agentes de mudança. Ele era apenas um pastor de ovelhas, mas se tornou a voz da justiça em um tempo de hipocrisia e opressão. Sua coragem prova que até os mais simples podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E essa verdade continua relevante: a justiça ainda precisa de vozes para ecoar. Por fim, a história de Amós é um convite. Não apenas para lembrarmos de suas palavras, mas para vivê-las. O prumo de Deus ainda mede o mundo, e a justiça ainda é necessária. O impacto de Amós foi tão grande porque ele não apenas falou, ele agiu. E é essa ação que nos conecta ao próximo ponto: a lição universal que sua vida nos ensina. Lição universal. A história de Amós é a prova de que Deus escolhe pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Ele não procura os mais capacitados, mas aqueles que estão dispostos a ouvir e obedecer. Isso nos lembra que, mesmo em nossa simplicidade, somos capazes de fazer a diferença quando respondemos ao chamado divino. Você já parou para pensar no que Deus pode estar pedindo de você hoje? Amós nos ensina que a verdadeira adoração não está em palavras bonitas ou cerimônias elaboradas, mas em atos de justiça. Quando cuidamos dos oprimidos, defendemos os fracos ou promovemos a retidão, estamos adorando a Deus de forma prática. É algo que podemos aplicar no dia a dia: ser justos em nossas decisões, éticos em nossos negócios e compassivos com os mais vulneráveis. Sua vida também nos desafia a ter coragem de falar a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Amós não se calou diante dos poderosos, ele falou em nome de Deus, mesmo sabendo que enfrentaria resistência. Hoje, isso pode significar defender valores éticos em nosso trabalho, proteger os direitos de quem não tem voz ou simplesmente viver com integridade em um mundo que muitas vezes incentiva o contrário. E, talvez o mais importante, Amós nos lembra que nossas ações têm impacto além do que podemos imaginar. Assim como suas palavras ecoaram por gerações, nossos gestos de justiça e bondade podem transformar vidas. Isso nos leva à conclusão: um chamado para agir, inspirado pela história de Amós. A história de Amós é um convite poderoso para vivermos com coragem, justiça e obediência. Ele nos mostra que até os mais humildes podem ser usados por Deus para mudar o mundo. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Vamos juntos levar adiante essa mensagem de transformação. Cada vez que você comenta, curte ou compartilha, está ajudando a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Seja você também uma voz de justiça e verdade em um mundo que precisa tanto disso. Afinal,
como Amós nos mostrou, não importa de onde viemos, mas sim para onde estamos dispostos a ir quando Deus nos chama. Vamos juntos fazer a diferença.